Sejam bem-vindos ao nosso canal Minuto Advocacia, Ricardo Minuto, sócio titular, na nossa série de vídeos sobre o tema governança corporativa dentro da área societária, que é uma das nossas áreas de atuação. Vamos conversar sobre os 7 P's da governança corporativa, um tema sempre interessante. Governança corporativa vem sendo estudado e acompanhado no mundo das organizações, especialmente dos anos 90 para cá, 1990, embora estudos relativos aos conflitos de interesse, especificamente conflitos de agência, já datam de meados do século XX, já nos anos 70, com referências estruturadas. Os 7 P's da governança corporativa, eles representam, na verdade, uma síntese conceitual do tema. Nós podemos considerar, então, como 7 P's a propriedade, os princípios, os propósitos, o poder, processos e práticas e a perenidade das organizações. Então, isso é uma visão esquemática aí dos 7 P's, envolvendo aí como uma base conceitual, uma síntese conceitual da governança corporativa. Como propriedade, pode-se entender que é aquele atributo fundamental, diferenciador das companhias, né? A origem do seu capital, né? Dos seus atos constitutivos, né? Envolvendo aí desde dos aspectos das relações familiares, né? Ou eventualmente é uma organização consorciada, cooperativada, ou é no âmbito estatal, com vínculo público, ou é uma sociedade anônima. Então, essa característica da propriedade, né? Que pode ser uma organização fechada, uma organização aberta, até vai ter a sua relação jurídica, a sua natureza jurídica. O seu capital pode estar concentrado, né, em determinados grupos controladores, ou pode estar uma visão dispersa, né, uma propriedade dispersa, né, um capital pulverizado. Né? E, nesse sentido, há uma estreita relação com as razões de ser e com as diretrizes da governança corporativa, né? A partir da propriedade, da característica e representatividade dos proprietários da companhia, da organização. O outro P se refere aos princípios de governança, já referidos em vídeos anteriores, onde temos aí o aspecto do fairness, né, ou equidade, né, que é exatamente o senso de justiça, isonomia, equidade dos direitos dos detentores do capital, da propriedade, mas na sua relação também com as diferentes partes interessadas. O aspecto do disclosure, ou transparência, que é exatamente o direito, o dever e o desejo de informar, né, as partes interessadas quanto aos resultados nas diferentes dimensões, oportunidades, riscos envolvendo a companhia. O aspecto da prestação de contas, accountability, né? Exatamente quanto na relação de autoridade versus responsabilidade, que haja a prestação de contas, né? Que é aquele que tem responsabilidade sobre os fins, preste contas, né? Exatamente dessa responsabilidade a partir de uma delegação de autoridade sobre os meios que foi recebido. Tá? Uma visão top-down e depois de baixo para cima. E também temos a responsabilidade corporativa, uma corporate responsibility, né, que se refere exatamente a esse compromisso da entidade em observar e harmonizar as necessidades das diferentes partes interessadas. E, por fim, compliance, né, no sentido de estar em conformidade com o marco regulatório, com as normas, princípios, né, legislações aplicáveis à companhia. O terceiro P se refere aos propósitos, né, onde se busca exatamente a maximização do retorno dos investimentos dos shareholders, né, ou dos
acionistas, sócios. Nesse sentido, também a harmonização do retorno desse capital com os interesses dos demais stakeholders, que se tem esse propósito de harmonização dessas necessidades das diferentes partes interessadas, e que se tenha, acima de tudo, a maximização do valor da companhia, que ela efetivamente, a organização cumpra a sua missão dentro do seu espaço de atuação, das razões e propósitos da sua fundação e diria assim, consecução das suas atividades. Então, especialmente uma maximização iluminada do valor da companhia. Como quarto P, temos o poder, as relações de poder, a constituição da estrutura de poder, que é uma prerrogativa dos acionistas a partir das orientações da Assembleia Geral, como órgão soberano, ou a reunião de sócios, a reunião de associados, onde se tem aí o espaço maior de deliberação dos rumos da companhia. A partir dessa estrutura, se tem as estruturas seguintes, os conselhos, no âmbito de conselhos, conselho consultivo, conselho de administração, conselho diretivo, dependendo da estrutura estatutária ou dos atos constitutivos da entidade, podem ter denominações distintas. E que se tenha a clareza da definição e separação de funções e responsabilidades. No âmbito deliberativo, Assembleia, Conselho de Administração, no âmbito executivo, especialmente da direção executiva, e no âmbito do controle e fiscalização, no que se refere ao Conselho Fiscal, os órgãos de controle, comitês de auditoria e tal. Que se tenha também clareza na definição compartilhada e colegiada das decisões de alto impacto da companhia, isso é uma característica importante dos modelos de governança, os espaços e fóruns colegiados para reflexão, avaliação e tomada de decisão, com vistas a ter a mitigação de riscos e preservação, acima de tudo, a preservação dos interesses da companhia. E também que se tenha nas relações de poder, e nesse P, relativo ao poder, também a atenção quanto ao planejamento do processo sucessório, nos diferentes níveis de governança e gestão da companhia. O P seguinte se refere a processos, processos onde se tem exatamente uma ideia e uma atenção para a constituição e empoderamento dos órgãos de governança, e que, a partir disso, também da formalidade, formular, homologar e monitorar as estratégias, as operações e os resultados da companhia, se tem um grau de formalidade necessário para exatamente o cumprimento dos propósitos da companhia, o exercício da governança e da gestão. E também, especialmente, a instituição e implantação de sistemas de controle, sejam relativos a riscos internos ou também riscos externos. Também em termos de práticas de governança, práticas de governança que envolvem exatamente como conduzir, como manejar, como gerenciar os conflitos de interesse existentes na organização, que porventura possam existir na organização, não só conflitos de agência, mas também entre agente e principal, mas também conflitos entre acionistas, que tem esse espaço de exercício de governança, de práticas de governança, que se estimule as boas relações existentes entre os agentes de governança, nas suas funções, atribuições, níveis de contribuição para o futuro da entidade.
E exatamente nesse sentido, o aspecto da perenidade, né? Que se tenha sempre a perenidade, a continuidade dos negócios, o crescimento da organização como objetivo último, né? Das práticas e das estruturas de governança, né? Que se tenha sempre presente em todas as estruturas societárias, especialmente estruturas societárias familiares, ou que tem realmente uma importância da preocupação do processo sucessório, as diferentes gerações e um cuidado com a perenidade e continuidade das atividades. Tem, assim, presente que perenidade está fortemente associada à gestão eficaz e eficiente dos riscos empresariais, a criação de valor para os acionistas, os shareholders, mas também, sobretudo, a conciliação dos interesses das diferentes partes interessadas. Um conjunto aí de agentes envolvidos na governança corporativa no âmbito das organizações. Então, essas eram as reflexões sobre os 7 P's da governança corporativa, gostaríamos de apresentar nesse momento. Agradecemos a atenção de todos e convidamos a prestigiar o nosso canal e acompanhar os nossos vídeos. Muito obrigado e até breve.